lá, ele deu pra gente o contrato de locação, nós fizemos o depósito de outros 2 valores de calção, totalizando 3. Então, tinha 3 valores de aluguel como calção. Marcela, a gente estava saindo para comprar o carro. Exatamente. E a gente achou, e aí foi engraçado porque quando ela falou desse jeito, porque eles lá são bem diretos, é só, bem direto. isso aí Isso não aqui é um não é um documento. contrato de locação. A gente falou, mas a gente pegou isso aqui do senhorio. Não. Esse é possível, não é possível que essas pessoas estão falando. Falava pra ele, mas não é só uma pessoa. De repente começou, gente, o grupo virou uma confusão, uma brigalhada, uma não sei o que. E aí eu nesse dia defendi. Cara, defendeu. E eu falei pra ele, falei, eu vou atrás. Eu não vou falar nada, mas eu vou dar um jeito de descobrir. Porque caiu por terra, um monte de gente chegou pra conversar com a gente. Olha, vou te contar o que aconteceu comigo. Nós descobrimos milhares de pessoas que tinham caído em golpes dele, diferentes tipos de golpe. E falava, toma cuidado com a sua conta bancária, porque essa mulher, ela é macumunada com ele, ela deve passar. E chegamos, compramos o novo carro, o carro inicial era pra gente correr atrás dos trabalhos, entregar currículo. Como todo imigrante, gente, como todo imigrante. Isso. Carro simples pra gente poder fazer os corre. E nesse tempo que o irmão dela tava com a gente, então a gente aproveitou de tudo, porque ele já tinha morado lá e ele conhecia bastante coisa e já sabia os caminhos. Muito pra gente. Então a gente foi de escola, no agrupamento, a gente foi na junta... Nas finanças, na junta de freguesia, no registro civil, tudo. Isso, e aí foi indo na junta, né? A junta que a gente precisava de um documento pra gente regularizar que a gente morava ali naquela casa, que eles dão lá um... Como qualquer... Gente, igual aqui no Brasil, comprovante de residência, a gente precisava ter um comprovante de residência que lá se chama atestado de morada. Exato, o atestado de morada se serve para você antes de você ter alguma conta, para tudo registro. Você precisa para tudo. A gente precisava para matricular as crianças na escola, a gente precisava porque a gente estava dando entrada em documentos nossos de lá para tirar os NIFs que a gente ainda tinha, mas precisava colocar isso no cartão do cidadão, enfim. Isso tudo precisava desse atestado de morada. Isso tudo a gente pesquisou sobre, a gente sabia que tinha que fazer, a gente foi nos locais e aí quando a gente chegou numa junta, que a gente não sabia que tinha uma junta específica ali, mas a gente foi numa junta e a gente mostrou esse documento que a gente tinha, que era o contrato. Assim que a gente chegou lá, ele deu para nós o que seria o contrato de morada, né? O contrato de locação. Aí a gente chegou lá, ele deu pra gente o contrato de locação, nós fizemos o depósito de outros 2 valores de calção, totalizando 3. Então, tinha 3 valores de aluguel como calção. E aí, pra gente fazer essa correria de documentos, nós fomos até uma junta. A gente não sabia que cada bairro tinha uma junta. A gente foi numa que a gente pesquisou na internet, com esse contrato de locação. Quando a gente chegou lá e mostrou, olha, nós temos aqui o contrato de locação, a gente quer pedir nosso atestado de morada, né? Tá. A moça olhou pra nós, olhou o documento e falou, olha, moça, mas isso aqui não é um contrato de locação. E aí o nosso mundo ali, né? A gente ficou parado olhando pra ela, porque a gente falou, como assim? Isso aqui foi o senhorio que deu pra nós. Nesse mesmo dia, a gente tava lá com o irmão da Marcela, a gente tava saindo pra comprar o carro. Exatamente. E a gente achou, e aí foi engraçado porque quando ela falou desse jeito, porque eles lá são bem diretos, é só, bem direto. Isso aí não é um contrato de locação. A gente falou, mas a gente pegou isso aqui do senhorio. Esse é o nosso contrato de locação. Como isso não é um contrato? E aí eu olhei pra Mar e a gente, sem reação, voltamos pro carro, a gente não falou nada. Não, ainda falei pra moça, falei, como isso não é um contrato? Ela falou, moça, olha aqui primeiro. Tava escrito assim, o nome dele, escrito representante responsável pelo imóvel, tarará, tarará. Ela falou, tá vendo? Se ele fosse dono, seria proprietário do imóvel, tarará. Aí na hora a gente já deu um... E não tinha nem carimbo. Não tinha carimbo, não tinha nada, era a assinatura dele e a nossa. E a gente tava chegando, a gente até falou no dia que ele passou esse contrato pra gente, falou, caraca, aqui em Portugal não precisa reconhecer firma, não precisa autenticar nada, é tudo assim, só escrever e pronto. Eu falei, meu Deus, que coisa simples, né? Como é que a pessoa é simples? E aí voltamos pro carro, não abrimos a boca, mas ficamos naquele desespero e a gente só falou pro irmão dela assim, ó, a gente precisa ir em tal junta. E a gente foi na junta certa, chegamos na junta certa, a junta tava fechada. Aí fomos embora, aí meu irmão foi embora, a gente foi fazer outras coisas. A gente foi levar o golpe do carro, a gente voltou pra nossa casa já com aquela... a pulga atrás da orelha. A pulga atrás da orelha. E assim, eu precisava desse documento pra dar entrada lá e pegar meu cartão de residência. Né? A Mar já tem a cidadania e eu tinha que pegar o meu cartão de residência pelo artigo 15, né? Que é pelo casamento com o europeu. Acho que a gente já falou sobre isso aqui no canal. Tem outros vídeos, eu vou deixar aqui o card. E assim, ficamos no desespero, mas olha como que são as coisas. A gente desconfiou, mas
ainda confiando porque ele era no senhorio. gente, eles eram tão legais conosco, eram pessoas tão boas para nós. Falei, às vezes, né, deu alguma coisa errada, fomos conversar com ele. Ele falou, não, eu vou conseguir esse atestado para vocês. É porque não tá no nome de vocês ainda, né, tá no meu nome, então quem tem que conseguir sou eu. Pode deixar que eu vou na junta de freguesia, eu vou conseguir esse atestado de morada para vocês. A gente ficou tranquilo. Passou um tempo, fizemos várias entrevistas de trabalho e ele foi chamado numa dessas entrevistas para começar a trabalhar. E nisso a gente precisava dar esse último documento, que era o atestado de morada, que faltava para que o cartão dele saísse. E para ele poder começar a trabalhar, ele precisava do cartão. Então uma coisa puxava a outra. E nós cobrávamos ele. Olha, senhora, a gente precisa muito desse documento logo. Você já foi na junta? Ah, mas é porque estava fechado. Ah, ela falou que é porque vai ter um feriado, que abril tem feriado, né? Lá em Portugal tem feriado em abril. Ah, vai fechar. Ah, aqui é assim mesmo, demora, não sei o que, não sei o que. Gente, a gente ficava meio assim, mas a única coisa que a gente pensava assim, nossa, mas ele é tão enrolado, vê como é que ele é enrolado assim, as coisas? O dono não quis assinar agora. Porque depois quando a gente foi confrontar ele com esse negócio, olha, por que tá escrito que o senhor é representante? Aí ele teve que nos falar que ele não era dono do imóvel, que ele era como se fosse um procurador aqui no Brasil, que é o que representa as pessoas. Ah, porque o dono é muito idoso, então eu represento para ele, então eu sou responsável pelo imóvel, eu posso fazer. Enfim, a gente acreditou. Mas como estava dando prazo para ele e ele não podia perder a oportunidade de trabalho, eu dei os 5 minutos e falei, eu vou com o meu cartão, porque eu tenho o cartão do cidadão, falei, vamos com o meu cartão lá e vamos ver o que a gente consegue fazer na junta de freguesia. Aí ela atualizou, a gente conseguiu... Atualizei e fomos lá na junta de novo. Aí atualizou o documento dela com o endereço que a gente já estava morando, então ela praticamente já estavam regularizadas com relação a isso, bastava o cartão e já saiu o endereço. E a gente foi na junta. Eu fui pra implorar pra ele. Falaram, pelo amor de Deus, ele precisa disso pra trabalhar, não sei o que. Aí a moça. Com o cartão. Com o meu cartão, a gente já conseguiu. Ah, seu cartão tá atualizado? Tá. Já tem o seu endereço, a morada daqui? Falei, já. Então com o seu a gente já consegue fazer. Querendo ou não, aí tem sim algumas vantagens com relação a esse tipo de situação de ser. Claro. Tá regularizado. Né, tem mais facilidade. Mas vê-se que a gente leva golpe do mesmo jeito. Leva golpe, você fica sem saber como agir da mesma forma, muitas vezes, então. E a gente foi, regularizou, voltamos. E a gente não falou nada. A gente só deixamos passar. E aí depois, só isso. E aí depois disso, o sinal, o farol amarelo de atenção dela já ligou. E o meu ainda não. Eu falei, não, o cara como ele pode? Ele é... Cara, e eu falava pra ele, ai amor, eu fico meio assim. Não, mas não tem nada, não sei o quê. Início, nesse tempo, ainda não tinha nem 2 meses, ou tinha 2 meses, as pessoas que a gente ia conhecendo, que a gente falava onde a gente estava, começavam a falar pra gente. Ela tinha, olha, você tá ali, já aconteceu isso. Ah, eu ia pro futebol, eu fiz uns amigos lá, eu ia pro futebol, meus amigos de futebol falavam você tá tratando com fulano? Olha, ele é enrolado, hein, toma cuidado. Eu já morei ali, naquela casa, e quando era assim assado, eu falei, gente, mas não é possível. Mas mesmo assim, ele é muito confiável. Ele fica muito deslumbrado com as coisas. E eu já tenho um negócio que, pra mim, eu já fico desconfiando que alguma coisa tá de errada, sempre assim. Tô sempre com o pé atrás. E aí, a gente passou mais um tempo, ele começou a trabalhar, a gente seguiu nossa vida, passou mais ou menos uns 2 meses nisso aí. Até que, nesse grupo, a gente fazia parte de um grupo de WhatsApp que era ali da nossa região, do nosso bairro. E um belo dia entrou uma pessoa e começou a acusar esse senhor de todo tipo de golpe possível, inclusive de golpes de locação. E aí, eu falei com ele, falei, meu, você não tá vendo o que tá acontecendo no grupo? As pessoas estão denunciando ele, estão falando que ele fez isso, aquilo, outro, que ele alugou casa que não existia, que a pessoa chegou lá e não tinha casa nenhuma, que a pessoa chegou lá e foi despejada, que não sei o que. Falei, e aí, mais tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Não, mas com a gente não. O cara tá ajudando a gente, o cara emprestou o carro para ir trabalhar. O cara ficou doente aí, o cara fez isso. O cara veio aqui em casa e ajudou a gente a fazer o seguro do carro, indicou. E eu falei, mas gente, não é possível que essas pessoas estão falando. Falava pra ele, mas não é só uma pessoa. De repente começou o grupo virou uma confusão, uma brigalhada, uma não sei o que. E aí eu nesse dia defendi. Cara, defendeu. E eu falei pra ele, eu vou atrás. Eu não vou falar nada, mas eu vou dar um jeito de descobrir. Porque a gente até agora. Não, o negócio do atestado, aí a gente lembrou, né? O negócio do atestado não deu certo, alguma coisa de errado tem. A gente precisa conversar com ele. Vamos fazer o seguinte, vamos jogar no verde. Vamos conversar com ele e falar pra ele que a gente quer saber, então, quem... A gente já sabia que ele não era o dono do imóvel, mas ele dizia que era o representante. Vamos querer saber quem é o dono dessa casa. Vai que a pessoa, que nem a outra que falou dele aí, que tá falando no grupo, vai que a pessoa dona desse imóvel nem sabe que a gente mora aqui. E foi o que nós fizemos. Ali
entre nós apenas, eu comecei a mexer meus pauzinhos para descobrir o que podia acontecer. Então eu cheguei para ele, olha senhora, eu queria muito saber quem é o verdadeiro dono, quem são os donos aqui do imóvel, porque o senhor, ele tinha comentado, ele começou a querer ganhar tempo com a gente. Olha, eu vou parar de representar eles e vocês podem fazer, ao invés de você fazer contrato comigo como representante, eu vou falar com eles e vocês fazem um contrato diretamente com eles, com os donos do imóvel. Porque quando a gente chegou, ele falou assim, vocês querem ficar quanto tempo aqui? E uma família, né, com 2 crianças. Sem chegado. A gente tem uma pressão dessa. Quanto tempo vocês querem ficar aqui, sendo que a gente não conhece nada, né? Aí é difícil falar, a gente quer ficar só um mês. A gente não sabia, vai que a gente não arrumasse trabalho ali. Exato. A gente tivesse que ir para outro lugar. E a gente não sabia como funcionava, logicamente que é a mesma coisa de multa, essas coisas todas. Mas a gente chegando ali, a gente achava que era uma outra tipo de situação. A gente falou que a gente estava acostumado a 1 ano, aqui no Brasil, né? A gente sabe que é o mínimo que você consegue, um aluguel definitivo, é o mínimo, é 1 ano. Mas aí a gente falou de inicial, 3 meses. Aí depois... Não, ele que falou. Ele falou pra gente, falou assim, 1 ano. Ele falou, mas vocês têm certeza? Vocês não gostaram? Que vocês querem? E se vocês não gostarem, não quiserem... Olha, se vocês quiserem, a gente faz um contrato temporário de 3 meses e a gente vai renovando. Não sei o que, a gente... Nossa, pode fazer isso aqui? Definitivo contrato? Pode, eu faço de 3 meses pra vocês e depois a gente renova e tal, não sei o que. Nossa, a gente tava... Que maravilha! Como aqui as coisas são mais tranquilas, né? Mas aí... alguma coisa naquele momento falou, não, beleza, mas não vamos fazer 3 meses, vamos fazer 1 ano mesmo. A gente falou 1 ano. A gente acabou fazendo 1 ano, depois se não der certo a gente arca com a multa, faz o que tem que fazer. E até chegar a voltar nesse ponto aí, que ela começou a investigar, pra gente chegar nessas questões. Então, aí começaram também, além do grupo do WhatsApp, que a gente começou a ver as discussões, a gente descobriu uma outra dona de um outro apartamento que estava sendo alugado por esse senhorio, chegou lá no apartamento dela e tinha outras pessoas morando. Então, tipo assim, e eram pessoas que a gente conhecia próximas. Então a gente começou a ver que realmente... Aí eu falava pra ele, falei, por que você acha que nós somos o alecrim dourado? Só com a gente que ele não tá fazendo isso, tem alguma coisa de errado. E aí, enfim, confrontei ele e ele falou isso pra... a gente conversar, não, eu vou, então meu contrato está acabando mesmo com eles e eu vou passar para vocês e vocês fazem o contrato diretamente com eles e não sei o que, não sei o que, não sei o que, tá bom. E eu falei, tá bom, então me passa o contato. E ele não passava, e ele não falava, e eu falava, mas e aí, passou 1 semana, passou 2, você já falou com eles? Então, eles já sabem, então, eles vão dar o contrato para nós, porque, né, a gente quer renovar esse contrato agora, né, não sei o que, até porque em Portugal você também tem que comprovar no final do ano, civil, né? É um fiscal, né? Um negócio lá que você tem que comprovar a sua morada para que você possa receber de volta os impostos. Isso. Imposto de renda igual ao nosso. Eu falava para ele, olha, a gente precisa ter isso no nosso nome, né? Não pode estar no nome do senhor, tem que estar no nosso nome pra gente poder... Como é que eu vou comprovar, né, minha morada e tal, se eu não tiver no meu nome? Não, eu vou ver. E eu falava para ele está enrolando. Eu vou descobrir quem é o dono desse apartamento sozinho. Aí, pensando, falei, como é que eu posso fazer? Não tem como eu descobrir. Foi na administradora. Lembramos que a administradora de condomínio daquele prédio era ali mesmo, próximo, 2 quadras onde a gente morava. Fomos até lá. Qual não foi a nossa surpresa quando chegamos lá e falamos sobre o imóvel que a gente estava alugado. E a moça falou para nós, olha, o dono desse imóvel, eu não vou poder passar para vocês o contato, mas eu posso passar o de vocês, se vocês autorizarem, para o dono do imóvel. E aí a gente aguarda para ver o que eles vão responder, se eles sabem de vocês e tal. Explicamos a situação. Olha, a gente acha que está sendo vítima de um golpe, estamos morando numa casa que não está no nome da pessoa, esse aqui é o contrato que a gente tem, que a gente sabe que hoje em dia a gente já sabe que não é um contrato, enfim. Passou 2 dias. Me ligaram. Oi, eu sou a dona do apartamento, quem são vocês? Eu falei, nossa senhora. Aí eu falei pra ele, tá vendo só como a gente não é um alecrim dourado? Conversei com a dona e contei tudo o que estava acontecendo. E ela ficou embasbacada, passada, chocada, horrorizada. Ela falou, eu alugo esse apartamento para esse senhor, já tem um bom tempo que eu alugo esse apartamento para ele. E ele sempre me disse que quem morava no imóvel era a filha dele. Eu falei, quanto tempo mais ou menos? Ela falou, mais de 1 ano, acho que uns 2 anos que ela tinha contrato com ele. Eu falei, pois então. E aí até então a gente já estava sabendo de todas as histórias. Eu falei, então, dentro desses 2 anos, muita gente já morou nesse apartamento. Nesse momento somos nós que estamos morando há alguns meses. Mas antes de nós já tiveram muitas pessoas. Ou seja, descobrimos que ele alugava o imóvel
e sublocava para outras pessoas, o que é um crime aqui e lá também. Você não pode alugar e relocar para outra pessoa, né? Sublocar. E ele vinha fazendo isso. Aí eu perguntei para ela quanto ele paga no arrendamento. Ela me deu o valor que ele pagava. E era quase a metade do que a gente pagava. Ou seja, nós pagávamos para ele, ele usava parte do dinheiro para pagar para ela e o resto ele embolsava. Descoberto isso, ela foi confrontar ele. E ele ficou indignado que ela tinha ido confrontar ele. Inventou um monte de histórias. Queria que a gente falasse que nós éramos amigas da filha dele, que a filha dele tinha saído de lá, mas que ela já ia voltar e não sei o quê. E nós não compactuamos. Ele foi, no dia seguinte, a senhoria foi lá em casa conversar com a gente, sentou lá na sala. E elas, sim. Aí sim, eram pessoas realmente muito boas. A nossa senhoria, ela super compreendeu a nossa situação. Teve empatia com a situação nossa. Então, assim, quando chegou nesse estágio, a gente já estava muito decepcionado mesmo. De tudo que estava acontecendo. O meu mundo caiu ali, porque a gente se viu tomando golpe de pessoas que a gente confiava. E eram vizinhos de porta, abria a porta e via ali. Então, ficavam olhando diferente pra gente. E nesse outro, depois que a gente conversou com ela, explicou tudo, ele estava tentando ligar para mim e eu não atendi porque eu estava falando com a senhoria. Porque ele queria combinar alguma coisa com a gente pra gente não contar, porque ele não queria que caísse por terra, né? E aí, ele estava dando tanto tempo em tanta gente. Eu falei, hoje eu tô cansado, tô aqui, se quiser vir no outro dia, você vem. Aí ele foi no outro dia lá em casa. Quando eu abri a porta, ele tava com o olho vermelho, com uma cara de raiva. Não, eu queria conversar e tudo. Eu falei, não, senta, né? Senta aqui. Eu nem fiquei perto, porque ele é o diplomático, eu só que sai quebrando tudo. Aí ele sentou lá, não, porque vocês falaram isso e não sei o quê. Eu falei, não, a gente só, a dona do apartamento veio aqui, a gente fez alguns cadastros lá no, onde que era? Nas finanças. E aí na finança a gente descobriu de tal forma e talvez comunicaram ela e ela veio aqui. A gente não contou ali, de fato, a história. A gente não podia falar, né? A gente não queria que ele mesmo, ele tinha que falar a verdade, né? E ele ficou muito bravo. Mas aí eu contando assim e pagando meio que de louco ali, ele pegou, saiu. E desde esse dia que ele saiu, ele começou a dificultar tudo. E aí tudo que a gente tinha na casa, todas as contas, era no nome dele e da mulher dele. Dele e da mulher. E assim... A gente não tinha nada, nem a internet a gente tinha. E tudo, mas que gente burra, né? Vocês podem estar pensando, como vocês são burros um pouco. A gente foi muito ingênuo, muito idiota mesmo. Mas assim, a gente, por exemplo, a internet estava no nome dele. Nós chegamos e falamos assim, olha senhora, a gente queria passar a internet para o nosso nome. Não, gente, eu tenho um contrato antigo, então eu tenho desconto. Se vocês mudarem para o nome de vocês vão pagar muito mais caro. Espera mais um pouquinho, mais pra frente, quando acabar meu contrato, aí vocês fazem, que é melhor pra vocês. Aí eu não esperei, depois que a gente decepcionou tudo, a gente foi lá. A gente viu que era golpe, a gente foi atrás das nossas coisas. Foi lá na operadora, né? Eu falei, não, vou pegar um pra nós. Fui lá, peguei um plano da hora, com um acréscimo até de uma televisão que a gente tem até hoje, a gente trouxe pra cá. Sim. E aí que aí entra um outro golpe dentro do golpe. Quando foram instalar a internet lá na nossa casa, na hora que instalaram, ele reclamou que a internet dele caiu. Ou seja, na hora a gente já pôs na nossa cabeça. Ele nunca deixou a gente, mas nos manipulou para que a gente não trocasse o plano para o nosso nome, porque provavelmente a gente não tem essa comprovação. Mas muito provavelmente a gente que estava pagando a internet dele, ele estava roteando a internet. A gente pagava, nem roteando, mas a gente pagava a conta e a gente era um ponto. A gente era um ponto da internet, então, né, no momento ali, quando a gente cancelou, ele ficou sem a internet dele, teve que contratar uma pra ele. Como ele realmente tinha um contrato de arrendamento da casa que a gente estava e da casa que ele tem, porque também a casa da frente não era dele. A casa da frente era no nome dele e a casa da que a gente estava era no nome da mulher dele. Possivelmente, quando ele foi na operadora, ele falou que as duas casas ele morava, ele queria um ponto. Então a gente deduziu isso porque cortou na hora. Então... Aí ainda vai piorar. E aí ficamos, a gente começou a mudar tudo, todas as coisas. Troquei as fechaduras da porta, porque até então eu ainda não tinha mudado as fechaduras da minha casa. E a gente ficou sabendo por outras pessoas que ele tinha mania de entrar, essas casas que ele alugava, ele tinha as chaves dos imóveis. E ele entrava nas casas. Então eu fiquei imaginando, meu Deus, será que esse cara já entrou aqui quantas vezes, né, para mexer nas coisas? Outras pessoas também falavam que ele guardava documentos, porque como ele fazia? Ele não fazia só locação. Ele fazia serviço de transfer, ele fazia serviço de arrendamento, ele fazia serviço de manifestação de interesse, enfim, ele fazia uma série de coisas, ele guardava documentos das pessoas. Aí, assim, eu entrei, foi quando realmente, eu já estava passando, claro, é difícil a adaptação, então eu já vinha ali
passando por aquele processo de adaptação, procurando trabalho, aí os horários não conciliavam, enfim, eu já tinha minhas próprias questões pessoais. De repente a gente foi descobrindo uma coisa atrás da outra, aquilo foi me derrubando de uma maneira que eu respirava isso. Eu não conseguia pensar em outra coisa, ainda mais porque, é o que a gente falou, a gente morava em frente, porta com porta, a gente via ele saindo, ele entrando, vivendo a vida dele tranquilo, enquanto a gente estava passando por tudo aquilo. E é um roteiro de filme mesmo, daqueles filmes que você assiste e fala, quem é o assassino, quem que é o cara que está observando. Porque bem daqueles que você olha e fala assim, a vítima é muito burra, né? E aí você nunca espera que o assassino ou que quem que seja aquela pessoa. Porque tudo deu sinais, tudo, desde o início, as pessoas falando com a gente, tudo acontecendo, o carro quebrando. Aí nesse tempo que a gente estava morando ali, a gente tinha uma impressora que pegava o Wi-Fi, olha o tanto que é sinais. Aí às vezes nossa impressora imprimia sozinha, imprimia documentos. Dele. Aí ele vinha, ai gente, será que aconteceu alguma coisa? Porque não tem documento meu, aí é a rede, né? Porque a internet era o nome dele, aí, e a gente... e assim, tudo bem. E ele tinha uma impressora igual a nossa, que ele também indicou, que estava na promoção. Indicava tudo. E aí a gente comprou essa impressora, e a impressora, o mesmo tipo de conexão pegava. Então, como a internet da casa dele, a nossa era um ponto da casa dele, então... praticamente as duas impressoras trabalhavam juntas na mesma rede. E aí, como saía, eu falei, cara, tá saindo aqui passaporte, tá saindo RG, dos outros, né? Tava saindo conta, e passava o tempo todo, mas eu falei, não deve ser nada, ele deve ter errado, hahaha. E era então, tipo assim, sabe? Várias e várias coisas. A nossa conta bancária que nós abrimos lá foi por indicação dele, com uma gerente que ele falava que era muito amiga dele. Depois, até isso, várias pessoas, quando tudo caiu por terra, um monte de gente chegou para conversar com a gente. Olha, vou te contar o que aconteceu comigo. Nós descobrimos milhares de pessoas que tinham caído em golpes dele, diferentes tipos de golpe. E falavam, toma cuidado com a sua conta bancária, porque essa mulher, ela é macumunada com ele. Ela deve passar informações da sua conta, porque ela é gerente do banco, ela pode passar informações da sua conta para ele. Ele sabe até quanto que você ganha, quanto que tem na sua conta. Gente, eu tô com a minha alergia muito atacada, tá? Não reparem a pulsação na cara. Eu entrei num vórtice, assim, de desespero, de pânico, de imaginar que eu tava todo o tempo sendo vigiada. A gente saía de casa para levar as crianças na escola, eu punha todos os meus documentos dentro do carro e saía. Simples assim, porque eu tinha medo de que por alguma razão ele ia conseguir entrar na minha casa. Ele ia mexer nas minhas coisas.